Ele está de volta, gente. O desembargador Carlos Brandão, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, suspendeu o processo de cassação da Câmara contra o ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha, que agora vai poder disputar as eleições deste ano e ocupar de novo cargos públicos. É destaque no site da CNN Brasil, a decisão do magistrado é liminar, ou seja, uma decisão provisória até ser julgada pela corte, pelo plenário ali, o que ainda não tem data para ocorrer. O que foi analisado nesse caso? Uma resolução da Câmara dos Deputados que cassou o mandato de Cunha em 2016, lembra? Por falta de decoro. O deputado Eduardo Cunha, então, era acusado de ter mentido no depoimento à CPI da Petrobras um ano antes, quando ele disse que não tinha contas no exterior. Aquela história do trust, lembra? Na decisão, o magistrado constatou uma irregularidade no procedimento que levou a essa cassação e, por isso, agora retoma os direitos políticos de Eduardo Cunha. Vamos de análise, porque a figura de Eduardo Cunha é polêmica. Basília Rodrigues é o principal algoz ali do impeachment de Dilma Rousseff, conseguiu articular bastante na Câmara dos Deputados o afastamento da então presidente Dilma Rousseff, até do MDB. Conta pra gente, Basília, qual o impacto e uma análise de um retorno de Eduardo Cunha ao cenário político. Claro que é uma decisão liminar. É o principal, né? Sempre foi o principal nome do centrão político ali no comando da presidência da Câmara dos Deputados. Ele conseguia votar, adotava métodos ali para a votação do que fosse do seu interesse. Uma avaliação clara, né, e que está aí na trajetória de Eduardo Cunha, que ele era um exímio estudioso, né, do regimento interno da casa. Então, ele realmente sabia nas minúcias por onde ir, questão de contagem de prazos. Algumas pessoas, né, do cenário político costumam dizer que o atual presidente da casa, Arthur Lira, é como um discípulo, né, dos métodos e das variáveis aí colocadas na política por Eduardo Cunha. Um dos grandes feitos, de fato, foi o papel que ele teve de protagonismo no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, uma vez que anunciou o rompimento com o governo de Dilma, né? E dali em diante ele aceitou dar prosseguimento a um pedido de cassação do mandato da presidente da República, como a gente costuma dizer, água morro abaixo, né? Ladeira abaixo. E foi o que aconteceu. Normalmente os presidentes da Câmara, eles costumam ser o filtro, né? A primeira porta de entrada de um processo de impeachment. Em alguns casos, a gente tem aí vários exemplos, né? Os presidentes da casa, até por uma questão de manter a estabilidade, eles assumem uma posição mais na retranca de não deliberar esses pedidos. O próprio presidente Jair Bolsonaro soma centenas de pedidos contra ele e nenhum dos presidentes da casa até aqui determinou a respeito. No caso de Eduardo Cunha, não. Fugindo, então, né, seguindo para um ponto de não retorno, ele ordenou lá atrás o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Só que ele também acabou se envolvendo, se complicando com as investigações da Lava Jato. Durante depoimento em março de 2015, na CPI da Petrobras, como você bem lembrou, ele disse que não possuía contas no exterior. Depois, isso foi provado como falso na Justiça, teve início a um processo de cassação e por isso que o mandato dele foi cassado e ele estava, né, inelegível por 8 anos. Isso iria cair somente nas eleições de 2026, mas agora ele obteve uma decisão liminar. Isso quer dizer que, pelo menos liminarmente, ele está livre para poder concorrer às eleições deste ano. Esta decisão ainda será analisada pela Corte, né? Isso pode ser revertido numa outra avaliação dos magistrados. Só que até aqui ele está pleno para competir a estas eleições. Só para a gente observar como Cunha, que está um exímio observador, né, dos movimentos políticos, ele se filiou a um partido político, ele vem mantendo contato com as bancadas na Câmara dos Deputados, então ele continua articulando, né, por fora, mesmo sem a garantia da elegibilidade. Venceu hoje na Justiça e está pronto para outubro deste ano.
Basília, é interessante também de analisar que essa questão que o desembargador libera é uma questão ali da Câmara dos Deputados, né? Então, porque Eduardo Cunha responde a processos na Justiça ainda no âmbito da Operação Lava Jato. Inclusive, recentemente, o Supremo manteve a condenação dele naquele caso de navio sonda da Petrobras, porque Eduardo Cunha queria mandar esse caso para a Justiça Eleitoral e não conseguiu. Então, Eduardo Cunha ainda responde a uma série de processos no âmbito da Operação Lava Jato na Justiça e, claro, que até a condenação, até o trânsito em julgado, quando não houver mais recurso possível, também pode ter um reflexo em direitos políticos. A Justiça acabou aceitando os argumentos da defesa de Cunha, de que ele foi impedido, impossibilitado de se defender realmente no processo de cassação de seu mandato na Câmara dos Deputados, que o procurador, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, teria obtido dados ilegais a respeito das contas bancárias de Cunha. Então, tudo isso acabou convencendo o magistrado, E, em alguns momentos, chama a atenção que o magistrado, repetindo até um argumento utilizado pela defesa, afirma que agora Eduardo Cunha vai ser julgado, ele vai ser submetido sim a uma outra avaliação, a do povo, a do eleitorado em outubro agora. O processo de cassação, apesar de hoje a Justiça dizer que estava marcado por vícios, que não deveria ter seguido adiante sem ter reparado essas falhas, a cassação foi confirmada por mais de 400 votos de deputados federais. Então, foi uma derrota acachapante naquele momento que, em tese, tiraria Eduardo Cunha do cenário político. Mas a gente vê, com o passar da história, a própria Lava Jato já não é mais a mesma e ele agora tem praticamente pista livre mesmo para voltar ao cenário político,